dia. Dia 14. Dia 14. 14 dias, irmãos. Estamos aí já há 14 dias lendo a Bíblia. Vamos ler a Bíblia em um ano. Vamos viver essa experiência de perseverança, de constância, de aprendizado. Eu creio que será também uma experiência muito poderosa de transformação. Vamos ver, sim, o poder da palavra de Deus transformando nossas vidas. Então, é um tempo muito especial. Você que está parando aí de suas manhãs para poder dedicar tempo à palavra de Deus, com certeza, irmão, você vai ter um retorno muito grandioso, muito poderoso. Sua vida nunca mais será a mesma, porque a palavra não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Então, uma vez que essa palavra ela é liberada, ela vai cumprir propósito. Quanto mais você entesoura, imagine que você, como um baú, bom dia Marlene, imagine a sua vida como um baú vazio. E cada dia que você vem ler a palavra de Deus, você está armazenando dentro desse baú um tesouro precioso. E esse tesouro vai gerar uma transformação tão poderosa, tão grandiosa na sua vida. Mas é algo que vai transcender a sua vida. É algo que começa na sua vida, mas transcende a ela. Algo que vai alcançar seus familiares, suas gerações. Sua vida nunca mais será a mesma. Então, porque imagine só, você não está lendo um livro. São 66 livros ao longo de um ano que você está lendo. 66 livros que são a palavra de Deus, que carregam a mentalidade de Deus. Então, quando eu alinho a minha mente, o meu coração com a palavra de Deus, o que está acontecendo? Eu estou provocando um alinhamento, mas eu estou provocando também algo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, no verso 2. O que ele fala? Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando eu decido que eu vou ler a palavra de Deus, você vai ter uma resistência? Você vai ter uma resistência, primeiro, a natural e segundo, a espiritual. A natural por quê? Porque o homem em si já é preguiçoso. O homem em si, ele tem uma resistência natural de ler a Bíblia. Eu conheço pessoas que falavam assim: Adriano, eu tenho insônia, eu não consigo dormir direito. Eu falava assim com elas: você não consegue? Ela fala: não. Eu falei: então vou fazer o seguinte, você tem Bíblia? Tenho. Eu falei: então começa a ler sua Bíblia todos os dias, principalmente antes de dormir. Pega a sua Bíblia antes de dormir e leia ela. Uma semana depois, 15 dias depois, eu encontrava com essa pessoa e falei: e aí, como é que está a leitura da Bíblia? Ela falou: não, você acredita que eu comecei a ler e de repente eu voltei a dormir? Sim, voltou a dormir. Por quê? Porque aquele demônio que te atormentava na hora de dormir, ele foi embora. Ele falou: não posso deixar ele ler a Bíblia. Então ele te solta. Você já tem uma preguiça natural de ler as Escrituras Sagradas. Aí o que acontece? Vai continuar assim. Então, ao longo de um ano, irmão, são 66 livros que carregam a palavra de Deus. Quando eu leio isso, o que acontece? Eu estou absorvendo, eu estou lendo, eu estou recebendo. Bom dia, Gisele. Eu estou recebendo a mente de Deus. É como fazer o download. A palavra que está escrita, ela começa a ser transferida para dentro de mim. E isso faz o que o apóstolo fala: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que a minha mente é transformada? Apenas pela intencionalidade. Ter uma mente transformada por acidente, irmão, é muito raro. É muito, muito raro. Agora, pessoas que entendem, ela fala assim: eu preciso fazer isso. Ela vai fazer querendo ou não querendo. Pessoas adultas, pessoas maduras, elas não fazem porque sentem, elas fazem porque querem. Tem pessoas que falam assim: eu não vou ler a Bíblia porque eu não sinto vontade, eu não estou com vontade de ler a Bíblia. E você acha que todo mundo acorda todo dia com vontade de ler a Bíblia? Você acha que tem essa graça? Não, mas aquilo que hoje você, de repente, começa com dificuldade, que você vai fazer
até sem sentir vontade, no tempo, você vai perceber que isso vai se tornar um deleite. Tem coisas que hoje você não tem prazer em fazer, mas você precisa fazer. Então você vai fazer essas coisas que você precisa fazer hoje, como uma pessoa adulta, como uma pessoa madura, como uma pessoa que não é controlada pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, mas tem decisão. Fala, eu vou fazer. Aí você vai fazer isso. No tempo, irmão, isso vira deleite. No tempo, você vai descobrir o prazer nisso. Qualquer coisa que você tenha que fazer hoje, mas que você não tem graça, vontade, você não tem os sentimentos alinhados para aquilo, o que acontece? Faça. No tempo, isso te dará retorno. No tempo, isso vai te transformar. Quando eu faço o que eu preciso fazer, mas que eu não tenho vontade de fazer, isso me transforma. E Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que você não entende hoje, que você precisa fazer, faça. Mesmo a contragosto. Por quê? Isso te transforma. E a transformação, ela é importante, porque olha o que Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus não está no fazer somente o que eu gosto, mas principalmente naquilo que vai me desconformar, que vai me tirar da forma, que vai mudar a minha forma, principalmente a minha maneira de pensar. Tá comigo? Tá entendendo? Então vamos entrar no dia de hoje, dia 14 de julho. O que nós estamos vendo aqui hoje? Davi, né? Estamos falando aqui hoje do rei Davi. No sábado, eu acabei abrindo uma concessão aqui, que eu tinha falado que não faria no final de semana, mas no sábado eu fiz. Mas ontem, domingo normalmente as pessoas saem cedo. Eu, pelo menos, saio cedo aqui para a gente cultuar. E ontem a gente acabou ficando fora de casa o dia inteiro. Um dia muito prazeroso, um dia de muito aprendizado. E voltamos hoje, dia 14 de julho. E o que está acontecendo nessa passagem que nós estamos aqui lendo, referente ao dia de hoje? Davi, o livro de Crônicas, Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, ele vai trazer um breve relato do que foi a vida de todos os reis de Israel. Os seus atos, tanto positivos quanto negativos. Então, é uma pincelada rápida naquilo que aconteceu em Primeira Reis, Segunda Reis, diante da vida de todos os reis. Então, nós vamos extrair muitos aprendizados aqui, e é um reforço daqueles que já leram Primeira Reis e Segunda Reis. Então, o que acontece? Primeira Crônicas 16, no verso 37, fala assim, ó: Davi providenciou que Asaf e seus parentes levitas servissem continuamente diante da Arca da Aliança do Senhor e cumprissem seus deveres de cada dia. O que nós aprendemos aqui? A adoração contínua como um estilo de vida. Nós precisamos, irmão, aprender a desenvolver uma adoração contínua. O que é uma adoração contínua? A palavra fala, lá em Mateus 4, João 4, que Jesus, quando ele encontra com a mulher no tanque, naquela conversa sobre a água, ele fala: o meu Pai procura os adoradores, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se existe verdadeiro adorador, existe um falso adorador. O falso adorador é aquele que só vai vir no momento da necessidade, de uma demanda. Ele nunca vem no momento... Ele não tem adoração como estilo de vida. E o que nós precisamos entender? A desenvolver um estilo de vida de adorador. Mestre, eu não sou levita, eu não sou cantor. Não, mas você é adorador. Porque de repente você associa isso à pessoa que está na plataforma, que está no altar da sua igreja, que está à frente com o violão, tocando, ministrando. Isso lá é um levita. Agora, eu e você somos chamados a ser adorador, porque a adoração transforma. E principalmente dentro desse mês que nós estamos vivendo, já falei, vou reforçar, nós estamos no mês de Tamos, da tribo de Ruben. E uma das coisas mais importantes a se fazer nesse mês é remover do nosso coração todo o bezerro de ouro, toda a falsa adoração, todos os ídolos que estão entronizados no nosso coração precisam ser desligados. Eu oro para que Deus traga luz ao seu coração, para que você possa perceber ídolos que estão escondidos, altares que foram edificados no seu coração e que precisam ser demolidos nesse tempo,
Para quê? Para que o seu coração se reconecte novamente, totalmente com o Senhor, para que você seja para que você seja abençoado por isso. Destrone os deuses falsos do seu coração. E os deuses modernos, irmão, uma rede social pode ser o seu Deus. Presta atenção. Uma rede social pode ser o seu Deus hoje. O que você acorda e dorme pensando? O que toma a sua linha de pensamento várias vezes ao longo do dia? Algumas pessoas é o dinheiro, outras até a própria dificuldade se tornou o seu Deus. O que está entronizado no altar do seu coração? Que haja luz, e quando o Senhor mostrar, não duvide. Porque é muito fácil nos tempos de hoje, assim como lá atrás, eles fizeram isso no deserto. Tinham acabado de sair do Egito, estavam no deserto rumo a Canaã, mas entronizaram seu coração naquilo que não deveria entronizar. Conectaram seu coração com aquilo que não deveriam conectar. Então é hora de desligar o seu coração dos falsos deuses. Amém? Está comigo? Presta bem atenção. A sua adoração, ela é constante. A sua adoração, ela é constante ou só aparece nos momentos de emergência espiritual? Falei disso no sábado. Porque, sabe aquela caixinha que fica no ambiente, tipo assim, em caso de incêndio quebre? Algumas pessoas têm a adoração como isso. A adoração fica ali no cantinho, no dia da emergência, ela vai lá e pega o martelinho, quebra aquilo e começa a usar. Ei, isso não é para ser usado apenas no dia da emergência, no dia mal, no dia da dificuldade. É para ser usado o dia todo, o tempo todo. Estava conversando com o irmão outro dia, aí ele falou assim, não, mestre, eu estou passando por umas dificuldades, de repente as coisas estão ficando difíceis, ficaram tão difíceis, coisas que para mim eram fáceis ficaram difíceis, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí ele pegou e falou assim, já conversei com a minha mulher, falei com ela, vamos começar a orar, vamos começar a pedir perdão pelos pecados, vamos começar a pedir perdão pelas coisas que a gente fez de errado, vamos começar a procurar meu pai e minha mãe, vamos começar a honrar eles mais. Por que eu estou rindo? É porque você entende que se você tem isso como um estilo, se você entende que na dificuldade, de repente uma dessas coisas aqui você está fazendo errado, e no dia que chega a dificuldade, você olha, você fala, não sei por que não está rompendo as coisas. Aí você sai quebrando as caixinhas de emergência e fala, eu vou usar isso, eu vou usar isso, eu vou usar isso, eu vou usar isso, eu vou usar isso. Para quê? Para ver se as coisas melhoram, para ver se as coisas mudam, para ver se aquilo que está atrapalhando para de atrapalhar. Você está entendendo o que eu estou falando? É ter um estilo de vida correto apenas no dia da emergência, não no dia a dia. Isso é um estilo de vida, querido. Isso é algo que precisamos desenvolver como um estilo de vida. O Max aí. Bom dia, Max. Então, é desenvolver isso como um estilo de vida. Quem tem isso como estilo de vida não vai precisar ficar acionando caixinha de emergência. Tá entendendo? Se você está entendendo, coloque isso aí nos comentários. Eu estou entendendo. Coloca aí. Bom dia, Max. Seja bem-vindo, meu irmão. Segunda coisa, fala aqui assim, ó, 1 Crônicas 16, no verso 39. Fala, Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes no tabernáculo do Senhor, no lugar de adoração em Gibeon, onde continuaram a servir diante do Senhor. Isso fala de quê? Não se acomodar às estruturas antigas, não se acomodar a uma estrutura antiga, porque de repente você está acostumado a fazer o que você faz em Deus apenas em um determinado lugar. E quando Deus fala assim, ei, eu não estou mais aqui, eu estou me movendo para cá, e você quer ficar na estrutura, você segue a estrutura e não a Deus. Irmão, isso é sério, porque tem pessoas que amam mais a estrutura do que o próprio Deus. Isso fala de quê? Você permanece onde Deus já não quer mais habitar? Por costume ou por medo de mudança? Você é uma pessoa que vive a tradição? Deus já saiu daquele lugar, Deus não habita mais naquele lugar, Deus não se manifesta mais naquele lugar. Deus se moveu, ele se move nos tempos, nos ciclos, nas estações, mas há pessoas que querem permanecer no lugar onde ele esteve e não querem estar no lugar onde ele está. A pergunta, irmão,
que eu tenho para você aqui é: você é um historiador ou você é um adorador? Você é alguém que vive da história de Deus, do que Deus fez, ou você é alguém que é um caçador de Deus? Você quer saber onde Deus está hoje, onde Deus está se manifestando hoje, aquilo que Deus está fazendo hoje. Você vive do passado ou você conhece o passado e isso te direciona para viver o presente em Deus? A pergunta é essa. Porque tem pessoas que vivem presas nas estruturas, nas velhas, nas antigas estruturas. E a estrutura muda. Deus move no tempo, mas as pessoas querem continuar onde Deus esteve, não onde Ele está. Quem é você? Quem é você nessa questão? Você permanece onde Deus não quer mais habitar? Por costume? Você já tem se tornado uma pessoa tradicionalista? Uma pessoa que ama mais a tradição do que o próprio Deus? Ele fala: eu vou me mover. Aí você fala: pode ir que eu fico. O que é tremendo nisso? Nós vimos um exemplo disso há poucos dias, quando se fala de Obed-Edom. Obed-Edom fala disso, irmão. A arca veio, a arca simbolizava a presença. Davi tentando levar a arca para Israel, acontece algo, ele leva a arca e deixa na casa de Obed-Edom. A arca fica ali 3 meses. Depois de 3 meses, chega as boas notícias para Davi. Ei, Davi, sabe a casa de Obed-Edom, aquele homem onde você deixou a arca, a presença de Deus? Sei. O que foi? Deus abençoou a casa dele toda, Davi. Davi, a casa dele foi grandemente abençoada, totalmente transformada. Aquele homem não é mais o mesmo. A sua família não é mais a mesma. Aí o que acontece? Davi se levanta, ele vai estudar e entender o que ele fez de errado para que ele pudesse acertar. E ele volta novamente com o coração certo, com um ensino correto de como ele deveria fazer para levar a presença de Deus. E quando ele chega ali, que ele vem para pegar a arca novamente, qual é o ponto que me chama muita atenção? Você quer saber? É porque Obed-Edom não ficou ali mais. Quando a arca se move da casa de Obed-Edom, Obed-Edom desmonta a sua casa, seu acampamento, e ele fala: ei, eu vou seguir a presença de Deus. Eu vou onde a presença de Deus está, não onde ela esteve. Eu não vou ficar onde ela esteve. Ela esteve na minha casa alguns dias, mas agora ela vai se mover para onde? Para dentro do reino, junto com o rei. Ei, rei, eu vou junto. E ele foi junto, irmão. Você acredita nisso? Ele abandonou a estrutura, sua casa, e ele foi com seus filhos, perseguindo a presença de Deus. Isso é muito forte, porque até onde você está disposto a ir quando Deus se move. O homem abriu mão da sua casa física. Mas onde você vai morar? Não sei. Onde a presença parar, eu paro. Por quê? Porque no dia que essa presença entrou na minha vida, tocou na minha vida, ela mudou não só a minha vida, mas mudou toda a minha casa. E se você continuar na leitura, eu não vou nem falar isso aqui, porque nós vamos chegar o dia onde nós vamos ler isso. É tão tremendo você ver onde Obed-Edom foi parar por conta da presença de Deus. Ele aprendeu a amar a presença de Deus. Ele aprendeu a amar a presença de Deus. Vamos correr aqui, que hoje tem muita coisa para compartilhar. Número 3. Pessoal, você está aí? Está comigo? Manda um sinal de fumaça. Faz um favor também. Está vendo esse aviãozinho? Vai no aviãozinho, manda para 10 pessoas. Nós precisamos trazer pessoas. O Instagram está me avisando aqui todo dia. Hoje eu consegui. Hoje eu vou trazer um pouco para abrir aqui, sabe por quê? Todo dia quando eu vou abrir, ele me mandou uma mensagem assim: ó, se você não tiver 1000 seguidores, eu vou travar suas lives. Você não vai mais fazer live. Então, eu preciso alcançar a meta de 1000 seguidores. E eu preciso da sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Manda aviãozinho para todo mundo. Quando você vê um post aqui que eu tenho feito, eu tenho buscado fazer muitas postagens. Mas para isso, eu preciso que você me ajude. Envia, compartilha esses posts para que mais pessoas possam ser alcançadas e elas possivelmente venham seguir. E quando elas seguirem, eu consigo bater a meta dos 1000 seguidores e o Instagram para de me amolar. Porque, do contrário, eu vou ter que começar uma conta nova. E eu não estou disposto a fazer isso não, sabe? Vamos ficar por aqui mesmo. Então, me ajuda, envia aí, vai no aviãozinho. Vai ser bom para você e vai ser bom para outras pessoas, né? Você está aqui, Deus já tem te abençoado. E eu quero alcançar um número maior de pessoas com aquilo que nós estamos fazendo. E vamos ficar aqui 1 ano, irmão. Pelo menos 1 ano. Então, vamos lá. Número 3. Né? 1 Crônicas 17, verso 4. Não será você que construirá uma casa para eu habitar. O que mostra isso? Davi, quando você vai lá no texto,
Davi colocou no coração edificar uma casa para Deus. Ele estava num palácio bonito, suntuoso, rico, cheio de ostentação. E Davi, quando senta nele, fala assim: ei, deixa eu te falar, eu moro num palácio, numa casa tão bela, e Deus mora. Deus estava, a presença, a arca de Deus estava em uma tenda que Davi tinha colocado. Por revelação, ele construiu uma tenda e tinha adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Irmão, imagina isso. Imagina a atmosfera espiritual que era gerada em Israel, em Jerusalém, quando Davi estabelece isso. É algo transcendental. Por quê? É algo que 24 horas por dia, 7 dias por semana, tinham revezamentos, turnos de adoração. E as pessoas ali orando e adorando, orando e adorando. Davi acordava de madrugada, chegava na sacada do palácio, ele olhava e via as pessoas orando e adorando a presença de Deus ali em Israel. A arca, a presença de Deus sendo celebrada e a presença de Deus sendo manifesta. O que acontece? Davi coloca no coração: eu vou construir uma casa para Deus também. Aí o profeta Natan, que era o profeta de Davi, ele vem e fala assim: que lindo, Davi, que lindo, pode fazer. Deus é contigo, vai e faz. Quando o profeta sai, ele vai para casa, Deus visita o profeta, fala assim: deixa eu te falar você falou do que você queria. Eu acho a ideia de Davi muito boa, mas Davi não pode construir uma casa para mim. A mão dele está suja de sangue. Ele não pode edificar uma casa para mim. Mas eu gostei da ideia de Davi. Natan, eu gostei da ideia de Davi. E tem mais. Ele não vai edificar, mas eu vou levantar um filho na sua linhagem, na sua geração, que vai edificar uma casa para mim. E tem mais, viu, Natan? Porque ele colocou no coração edificar uma casa para mim. Eu vou edificar uma casa para ele também. Natan, ele colocou no coração edificar uma casa para mim. Eu gostei disso. Agora deixa eu te contar o que eu vou fazer. Conta isso para ele. O filho dele vai edificar uma casa para mim. Mas eu, o próprio Deus, vou edificar uma dinastia para Davi. Conta isso para ele. Pode falar isso com ele. Agora, o que esse texto aqui nos mostra? Veja bem. Deus não precisa da sua boa ideia, mas ele aguarda a sua obediência. O reino de Deus não é feito de boas ideias, irmão. Deus já sabe o que ele quer fazer. Deus já sabe. Nós precisamos ter sensibilidade para capturar, para discernir o que Deus quer fazer e obedecermos. Não é a minha ideia que vai mudar o reino de Deus, mas é a minha obediência, aquilo que Deus está nos chamando a fazer. Você consegue aceitar quando Deus diz não para aquilo que parece uma boa obra para você? Quando Deus fala com você: não quero que você faça isso, não quero que você ande com essas pessoas, não quero que você entre nessa sociedade. Por mais que ela aparentemente seja boa, você consegue consentir com a vontade de Deus ou você resiste à vontade de Deus? Você quer a sua boa ideia ou você quer ouvir e obedecer à direção de Deus? Quem é você? 4, verso 5, fala assim: sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda e num tabernáculo. Deus sempre andou com o seu povo. No tabernáculo era algo que era montado e desmontado. Quando estava com Davi, era uma tenda fixa, mas era uma tenda de adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que isso nos fala? Você busca um Deus fixo ou entende que ele se move e quer te conduzir? Deus permanece o mesmo, irmão, mas ele não fica engessado. Quem fica engessado é a religião. E de repente você conhece o Deus da religião e não conhece o Deus vivo. É hora de abrir o seu coração para conhecer o Deus vivo. Verso 7 fala assim: eu o tirei das pastagens, de onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. O que Deus está falando aqui? Ele chamou um anônimo, alguém que ficava atrás das pastagens, das ovelhas, alguém que era um pastor de ovelhas. E ele tira aquele homem do anonimato e coloca aquele homem. E ele coloca aquele homem sobre o trono de Israel. Pessoal, tá travando a transmissão para vocês? Tá legal? A Rose está falando que o dela tá travando? Tá travando aí? Ô Rose, sai e entra novamente, de repente pode ser isso. O que pega aqui? Vamos lá. Você honra o seu processo ou quer pular direto para o trono?
Porque tem pessoas que querem ir de 0 a 100 do dia para a noite. Querem sair do lugar de onde estão e ir para o destino como se fosse um passo. Tá travando, Marlene? Aqui tá tranquilo, gente. Me fala aí se tá travando. Se estiver travando, coloca travando. Tem um processo. Todos nós somos chamados a passar por um processo. Por quê? Meu Deus, tá travando? O que que tá travando? A internet aqui tá legal, gente. Quem estiver travando, sai e entra novamente. Que deve melhorar. Sai, fecha o Instagram e abre o Instagram novamente. Vamos seguir. O que que isso fala? Veja bem. Você honra o seu processo ou quer pular diretamente para o trono? Sim, pode ser a conexão. Porque existe um processo, irmão. Todas as vezes que você vê que Deus não leva uma pessoa no processo, essa pessoa ela faz coisas muito erradas, muito indevidas. Por exemplo, quando você vê Davi, ou quando você vê Saul, que foi o rei que veio antes de Davi, o que acontece com ele? Ele saiu do anonimato e foi para o trono, diretamente. Um dia ele era um caçador de jumentas, no outro dia ele se torna rei de Israel. Foi colocado sobre o trono de Israel. Ele não foi preparado para aquilo. Ele não passou por nenhum processo. Ele foi de caçador de jumenta para rei. O que acontece? Ele foi o primeiro rei. Ele foi o próton. Ele foi o protótipo. Ele foi aquele que foi o primeiro. Então, ele não tinha ninguém a quem ele pudesse olhar, aprender, modelar. Ele foi o primeiro rei de Israel. Fez coisas erradas? Fez coisas erradas. Porém, o que acontece? Quando nós vemos o segundo rei de Israel, quem foi? Foi Davi. Davi, ele já tinha tido uma experiência justamente junto do primeiro rei. Ele viu o que Saul fez de errado. Ele viu muitas coisas no reinado de Saul de errado. A sabedoria, irmão, a sabedoria é você aprender com os erros de outra pessoa. Não precisar cometer os seus próprios erros. Só que tem pessoas que elas têm tanto desejo de gastar que ela fala assim, não, eu gosto de errar é com o meu erro. Eu gosto de aprender com o meu erro. Então ela vai e põe o pé na lama e fala, eu vou errar é com o meu, eu vou aprender com o meu erro. Deixa eu errar, deixa eu vacilar, deixa eu cair, deixa eu me arrebentar todo, que aí eu volto e falo o que eu aprendi. Então, sabedoria é aprender. Deve ser isso, então, Rose. Sabedoria é você aprender com o erro de outras pessoas. Agora, o que fala aqui? Sexta coisa, Deus estabelece a promessa e o legado. Verso 10 fala assim, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. O que isso fala, irmão? Deus estabelece a promessa e um legado. Na vida de Davi, Davi, ele mostra que ele queria construir uma casa para Deus. E Deus fala assim, Davi, você não, mas a sua descendência fará isso. E eu vou edificar uma casa, uma dinastia real. Sua família sempre haverá uma pessoa no trono, sempre haverá alguém no trono. E tem até hoje a pessoa que foi levantada na linhagem de Davi, que ocupa o trono da dinastia, Jesus. Jesus veio para eternizar a promessa que Deus fez a Davi. Isso vai falar de quê, irmão? Você está construindo algo que vai durar além da sua vida? Você está envolvido em obras momentâneas ou construindo algo eterno, algo que tenha peso eterno? Qual é o tipo da construção que você está fazendo? Verso 13, eu serei seu pai e ele será meu filho, jamais retirarei dele o favor. De quem que Deus está falando aqui? Do filho de Davi que se levantaria e que seria aquele que edificaria uma casa para Davi. Né? O que isso fala? A identidade de filho antes de realizações. Irmão, você como servo, você pode até querer fazer alguma coisa para Deus, mas você, quando tem a identidade de filho, caminhar na identidade de filho, na revelação de que você é filho, não um servo.
Porque tem pessoas que falam assim, eu sirvo a Deus. Só que você pode servir a Deus, mas com o coração de filho, não com o coração de servo, de escravo. Porque muitas vezes isso gera uma distorção interna, onde você fala assim, eu fiz, e ele não me deu nada. O filho, lá em Lucas, quando fala do filho pródigo, tem o filho que vazou, foi embora, mas tem o filho que ficou. O filho que ficou, mesmo estando em casa, sendo filho, fazendo as coisas para o pai, ele não se via como filho, ele se via muito mais como um servo do seu pai do que no relacionamento de pai e filho. Então, isso fala de algo que precisa mudar no nosso coração. Precisamos trabalhar isso, sim. Agora, qual que é a pergunta que eu trago para você? Você se move por amor ou por necessidade de aprovação? O que você faz? Você faz porque ama, porque realmente entende, é filho? Ou você faz para poder receber holofotes, falar assim, foi fulano que fez? Você tem necessidade de ver seu nome sendo citado quando você está numa mesa, numa roda, dentro da equipe que você serve, que você caminha, você tem necessidade de ouvir alguém falando o seu nome e aprovando o seu nome, falando foi fulano que fez, foi Beltrano que fez. Você tem essa necessidade, porque qual é o ponto aqui, irmão? Presta bem atenção. Você se move por amor, você faz por amor, porque você ama a Deus, porque você entende que você é filho, que você vive essa paternidade, ou você faz isso porque você quer receber aprovação, você quer ver seu nome sendo falado. Quem é você aqui? Verso 25, o que acontece? Quando Deus vem e fala, rasga o verbo através do profeta Natan e fala assim, Davi, eu vou edificar uma dinastia para você, porque você teve algo que mexeu comigo. O que fala aqui? Veja bem, Davi entra no templo e vai orar, e a oração dele, Deus meu, eu tive a coragem de te fazer esta oração, porque revelaste ao teu servo que farás uma casa para mim, uma dinastia real. O que nós aprendemos aqui? Oração ousada é sempre baseada na promessa. Irmão, se você tem uma promessa de Deus, o que você tem que fazer? Pega essa promessa, coloca ela na sua mão, dia, noite e dia, e vem diante de Deus. Você orando na promessa tem que ser ousado. O que é ser ousadia? É você chegar diante de Deus segurando a promessa e orando assim, Deus, se o Senhor quiser, Ele já falou que Ele vai fazer. Ele já falou, então seja ousado. Pai, eu trago aqui a tua palavra não volta vazia. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Senhor diria e não faria, falaria e não cumpriria. Pois é, eu conheço um Deus que é verdadeiro. Eu conheço um Deus que é poderoso. E se o Senhor falou, Pai, aqui está a promessa. Eu creio na promessa. Irmão, e o que é uma promessa? O que é uma promessa? Uma palavra que Deus te deu. Você tem uma palavra. Deus sustenta a sua palavra, você entende isso? Então você chega carregando a palavra, a promessa, o Senhor falou, eu creio e eu seguro. Lá em Jeremias, quando Deus vem e se revela ao profeta, é interessante que depois de tudo que Deus fala ali com ele, Deus mostra para ele uma vara de amendoeira e ele fala assim, ei, profeta, o que você está vendo? Ele fala, uma vara de amendoeira. Aí Deus fala com ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Deus guarda a sua palavra. Os olhos de Deus estão sobre a sua palavra. Sabe o que você está fazendo aqui? Vindo aqui todos os dias, aprendendo a Bíblia, estudando a Bíblia, entesourando a Bíblia no seu coração, você está trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Só que no meio de toda a Bíblia que nós estamos estudando, ao longo desse ano, o que vai acontecer? Você vai descobrir promessas de Deus para a sua vida. Mestre, como que eu descubro promessas? Tem promessas, tem coisas que você vai ler que elas vão ficar em neon, elas vão se destacar, elas vão como que entrar no seu espírito, elas vão sair de uma palavra, grafia, de uma letra, e vão se tornar uma palavra rema, Marlene. O que é a palavra rema? Uma revelação que Deus vai soprar no seu espírito. E quando isso entrar no seu espírito, você vai se apegar àquilo, você vai falar, eu creio nessa palavra. Deus, eu creio nessa palavra. Então, é essa palavra que você vai caminhar com ela. Você vai carregar ela, você vai guardar ela, você vai escrever ela num lugar bem destacado para que você não se esqueça, porque sua mente fica cheia, fica pesada, você se esquece da palavra e vai viver pelas suas emoções, vai viver pela sua necessidade, pela sua dificuldade. E você precisa aprender a construir
a construir um local onde a palavra de Deus ela possa ser armazenada, guardada, vista, digerida todos os dias. Amém? Oitava coisa, então, que nós vemos aqui, né? A oração precisa ser baseada na promessa. Uma pergunta para você: você ora com confiança no que ele prometeu ou apenas repete frases vazias? Você tem confiança na promessa? Quem tem confiança na promessa, ora a promessa, fala a promessa, declara a promessa. A oração está tem Bíblia na sua oração. A sua oração não é baseada somente no seu sentimento, não somente naquilo que você tem de dificuldade, mas você traz a Bíblia, a palavra de Deus. Você traz a palavra de Deus e fala: Pai, tá vendo aqui é a sua palavra, eu creio na tua palavra, e eu quero ver a tua palavra se cumprir, eu creio, vai se cumprir. Nona coisa, vitória constante nasce de aliança e de dependência. Uma vitória constante. O que é vitória constante? Vencer hoje, vai vencer amanhã. Irmão, eu quero declarar, profetizar sobre a sua vida uma semana de vitórias. Você vai ter uma semana de vitórias, vitórias constantes. Você vai vencer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E na segunda-feira, daqui a 7 dias, quando estivermos aqui novamente, você vai ter um turbilhão de vitórias. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Você vai se tornar uma pessoa que tem vitórias constantes. Vitórias constantes. Agora presta atenção. Quem vai ter vitória constante tem luta constante. Porque eu tenho certeza que daí você já falou amém, mestre, amém, amém, é isso mesmo, Senhor, amém, eu recebo, e recebe mesmo. Só que quem tem vitória constante tem luta constante. Mestre, eu não quero luta, morre, faz a oração, Deus me leva. Se você não quer morrer, irmão, caminhe de vitória em vitória. Amém? Escreve nos comentários, vitória. Uma semana de vitória, eu declaro isso, eu profetizo isso sobre a sua vida. 1 Crônica 18, no verso 6, fala assim: o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Não importa o lugar onde Davi chegasse, Deus dava vitória para ele. Não importa onde Davi entrasse, pisasse, vivesse, ele vivia vitórias constantes. O que nós podemos entender aqui? Sabe? Suas vitórias são sustentadas por relacionamento ou apenas por estratégia? As suas vitórias, Max, elas vêm do relacionamento que você tem com Deus. Você sabe que é amado. Você sabe que porque você é amado, você também é protegido. Deus que guarda. Tudo aquilo que é feito contra você, Deus tem o poder de inverter isso e colocar isso para trabalhar a seu favor. Então não importa o que eles estão fazendo. Mestre, estão falando mal de mim. Mestre, projetaram armas contra mim. Nenhuma arma que foi projetada pelo inferno prospera. Irmão, isso é tão forte, quando você lê Isaías 54, você comer aquilo ali, você vai entender, nenhuma arma que foi forjada contra mim, que foi construída contra mim, seja ela externa ou interna, nenhuma arma, Marlene, prosperará. Só que, sabe o que destrói essas armas? É quando eu tenho um entendimento, eu abro a boca e começo a declarar. Toda arma forjada é quebrada. Toda arma que foi forjada, eu destruo ela nessa hora. Toda a resistência no mundo espiritual contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, é destruída nessa hora em nome de Jesus. É através do que nós falamos debaixo da revelação. Suas palavras têm poder de dar vida ou de dar morte. Só que muitas vezes o que acontece? Tem uma pessoa diante de você profetizando, liberando a palavra de Deus e você fica assim. Aí vem o bruxo, o feiticeiro, e libera uma palavra. Que se você parará, vai morrer. Você fala, bate na madeira, isola. Você consegue acreditar e concordar mais com uma palavra ruim que foi liberada do que com a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Ei, irmão, quando a palavra é liberada sobre a sua vida, reaja, se expresse, declare amém, pula, vibra, entra nessa palavra, agarra essa palavra. Não fica inerte igual uma estátua. Tá. Conhece alguém assim? Então vamos lá. As suas vitórias são sustentadas pelo seu relacionamento, irmão. O que acontece? Quando você começa a ler a Bíblia em um ano, você está construindo um relacionamento com o próprio Deus. Você está pegando a palavra dele, está armazenando a palavra dele. E o que é um relacionamento? É um diálogo. É impossível você começar um tempo de ler a Bíblia e sua vida de oração continuar do mesmo jeito. Você vai se tornar uma pessoa que também vai orar mais nesse tempo, nesse 1 ano. Aí já foi assim, a Nana está falando.
Então, nesse um ano, o que que acontece? Você vai aprender a ler a Bíblia, mas também vai aprender a orar mais, vai aprender a buscar o Senhor mais, e com ousadia, com entendimento, entende? Você não vai chegar lá e ficar chorando os seus sentimentos. Oh Deus, eu estou me sentindo tão mal. Eu falo, mas já falei que você é amada. Eu já falei que você é amado, eu já te falei que você é abençoado. Para com essa choradeira, se apropria do que eu falei. Pega as minhas palavras, pega as minhas promessas, se enche disso. Muda a sua mente, para de ser governado pelo seu sentimento, porque muitas vezes você vive como assessorista de elevador, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Muitas vezes o que você está fazendo, o que você está vivendo, como que você está construindo a sua vida, você precisa de todo dia alguém colocar um tapinha nas suas costas e falar, você é bom, você é bom, você é bom, aí, irmão. É hora de você se apropriar daquilo que Deus já falou da sua vida, aquilo que Deus já te revelou. Ah, mas ninguém fala isso, não tem problema, Deus já falou com você, abraça isso. É interessante que quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo no livro de Atos, presta atenção, Jesus vem e tem uma experiência, Paulo tem uma experiência com Jesus, depois ele tem um encontro com Ananias, ele é batizado, ele não fica apenas na experiência, ele vai mais fundo, só que o que acontece? Você vê o Saulo, perseguidor, se transformar no apóstolo Paulo. Presta atenção, ele foi apóstolo Paulo antes de ter uma conexão com os apóstolos que caminharam com Cristo. Ele não fez o que fez porque ele foi aprovado por Pedro, Tiago, João, não. Ele fez o que fez porque ele teve um encontro com o próprio Cristo. Cristo se revelou a ele. Ele não ficou esperando alguém dar um tapinha nas costas e falar, Paulo, acho que você é o cara que deveria falar para os gentios. Não, o próprio Deus falou com ele que ele tinha sido chamado por ele para ministrar a palavra para os gentios. Ele só foi. Está entendendo? Porque você tem que escolher, irmão, romper, sabe? E essa semana, em nome de Jesus, eu quero declarar que você vai romper com todo ânimo dobre. Ânimo dobre é a mente dividida. É a mente que uma hora quer, outra hora não quer. É uma mente que uma hora fala sim, depois fala não. Essa resistência interna, essa dualidade, esses dois pensamentos, uma hora é bom, outra hora aquilo que é bom também é ruim. Aí no outro dia é bom de novo. Ei, inconstante. Tiago fala, o inconstante nunca vai chegar a lugar nenhum. O inconstante nunca vai construir nada. Chega disso. Essa é uma semana que Deus vai quebrar isso. Na minha vida, na sua vida, todas as áreas onde há ânimo dobre. Uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Chega. Amém? Vamos lá. Meu Deus, ficou grande demais aqui. Irmãos, vamos ficar só com o Antigo Testamento aqui hoje, porque tem ainda aqui o Novo Testamento, né? Que é falando lá em Romanos, tem os Salmos e tem os Provérbios também. Mas o que eu quero que você leve aqui nessa manhã para abençoar a sua vida, sabe? Aquilo que você escolhe fazer para Deus, aquilo que Davi ele trouxe, isso mexeu muito comigo, porque Davi ele trouxe algo, né, no seu coração e falou assim, eu quero edificar uma casa para Deus. Eu moro num palácio, eu quero edificar uma casa para Deus. Naquele momento teve uma virada de chave. Eu não sei se Deus já tinha isso no destino de Davi, mas naquela hora Deus declara. Davi falou, eu quero edificar uma casa para Deus. Eu quero construir algo que vai ser um lugar onde Deus possa habitar. Deus interrompe ele e fala assim, você não pode, sua mão está suja, mas eu vou levantar alguém na sua geração. Só que Deus fala algo ali que é tão tremendo, sabe? Davi, eu vou edificar uma casa para você também. Você quer fazer uma casa para mim? Eu vou fazer uma casa para você também. E mais que isso, eu vou edificar uma dinastia para você. Eu vou levantar na sua linhagem rei após rei, rei após rei, rei após rei. Quando você lê aqui, você vai ver, toda hora vai falar assim, da linhagem de Davi, da linhagem de Davi, da linhagem de Davi. Você vai ver isso enquanto nós estivermos terminando de ler 1 Crônicas e 2 Crônicas. Mas o que eu quero compartilhar com você, irmão? Assim como Davi, quando ele colocou no coração edificar uma casa para Deus e Deus trouxe algo sobre a vida dele, eu vou edificar um legado para a sua vida. Que você saia de uma boa ideia para obedecer ao Senhor. E que você possa realmente ser alguém que vai edificar aquilo que Deus
tem te chamado a edificar nesse tempo. Não as suas boas ideias, mas aquilo que Deus está falando. Ei, edifique isso para mim. E quando você estiver edificando isso, pode ter certeza, Deus vai edificar a sua casa. Enquanto você edifica a casa de Deus, Deus vai edificar a sua casa. Enquanto você se envolve nas coisas de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus, Deus também vai estar edificando a sua casa. Amém? Amém, Gisele? Quem está aí? Max está aí? Quem mais está aí? A Nana, a Virgilane também entrou aí. Amém, irmão? Marlene. Deus vai edificar a sua casa. Agora, muitas vezes o que acontece? As pessoas ficam tão atarefadas. Na verdade, são distraídas. Na sua casa. Na sua casa. A sua casa não está sendo edificada. Ela, muitas vezes, é um lugar da sua distração. Então, é tempo de alinhar, irmão. Por isso a palavra é poderosa. Porque ela tem um poder de tocar na nossa vida, de alinhar a nossa visão, de realmente nos inspirar e nos ensinar aquilo que verdadeiramente nós precisamos fazer. Enquanto você edifica uma casa para Deus, Deus vai edificar uma casa para você. Deus vai cuidar dos seus. Deus vai cuidar dos seus filhos, do seu cônjuge. Deus vai cuidar da sua geração e das suas gerações. Alinhe seu coração. Eu quero deixar aqui um convite para você. Final da semana que vem, a partir do dia 24, aqui em Belo Horizonte, nós vamos ter uma conferência na minha comunidade, lá na igreja que eu faço parte, Haja Church. Aqui na Avenida Portugal, a Haja Pampulha, nós vamos ter a nossa conferência. Vai começar na quinta-feira, que é a Quinta Pump. E vão vir vários ministros de Deus para poder compartilhar conosco. No domingo, nós vamos ter 9 ordenações pastorais, pastor Wagner Mariano, pastora Larissa, vai ser algo tremendo, a Gisele está aí, Gisele é da casa. Então, irmão, eu quero te convidar a vir participar conosco, vai ser um momento tão tremendo, né? E na conferência do ano passado foi uma conferência tremenda, eu vi várias pessoas ali, conhecidos, pessoas que estavam apagados espiritualmente. Uma conferência dessa, ela é muito boa, por quê? Porque Deus vem para conferir aquilo que Ele está construindo dentro de você, mas também é um tempo de renovo. De repente você está aí apagado, andando sozinho. Presta bem atenção. Ontem eu conversava com o irmão no final da manhã, na reunião, ele me chamou e falou, mestre, tá muito difícil, não sei. Eu falei, irmão, o problema é que você se isolou. O isolamento espiritual gera esfriamento espiritual. Por mais que isso aqui é gostoso, é bom, é importante, compartilhar a palavra de Deus, ler a Bíblia todo dia, nós fazemos parte de um corpo. Então, quando nós nos conectamos ao corpo de Cristo, a vida que está no corpo, ela vem sobre nós. Então, eu te convido, né? Avenida Portugal, aqui em Belo Horizonte, Haja Church, pode procurar aí nos seus... no Instagram, se você falar nos meus stories, sempre tem alguma coisa repostada lá, você é meu convidado, minha convidada, né? De repente mora longe, quer vir para BH, eu garanto para você, irmão, vai valer a pena. Serão dias sobrenaturais, surreais, eu creio que Deus vai mover de uma maneira muito forte, né? Nos dias comuns aqui, né, digamos assim, nos nossos dias comuns aqui, Deus já fala fortemente, já se manifesta de uma maneira muito poderosa. E eu creio que esses dias da conferência vão ser dias sobrenaturais. Então você é meu convidado, minha convidada, venha, participe, vamos orar para acabar, que o nosso tempo aqui mais do que extrapolou. Porque hoje foi uma chuva de muita coisa para compartilhar. Eu vou colocar no post fixo aí, daqui a pouco eu solto no feed. A leitura da semana, se você ainda não tem a Bíblia, para que você possa acompanhar, faça essa leitura e vai crescendo. E eu te peço, a única coisa que eu te peço, compartilha essa live, compartilha as outras coisas que eu estou colocando aí também, que está tudo conectado à leitura da Bíblia. Né? É o que eu vou martelar aí durante um ano. Leitura da Bíblia, porque eu sei o efeito disso na vida de uma pessoa, e eu quero, né, eu vou ler, eu quero que você que está aqui também possa ler, mas que mais pessoas possam ler. Eu não quero o Instagram também me sabotando, porque pode chegar um dia que eu oro para que isso não aconteça, mas a mensagem está aparecendo aqui. Se você não tiver 1000 seguidores, nós não vamos deixar você mais fazer uma live. Eu falei, pô, tá de perseguição, né? Eu já fui perseguido demais nesse Instagram aqui.
Estava no meio das lives, a live caía com 15 minutos. E eu falava assim, Deus, o que está acontecendo? Eu não vejo isso acontecendo com ninguém. Por que está acontecendo comigo? Aí agora eles estão vindo com outra conversinha aqui. Então me ajuda, compartilha. Fala, segue ele aí que ele vai abençoar a sua vida. E o resto deixa aqui, é eu e Deus que vamos nos virar com as pessoas que Deus vai trazer aqui. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Nós te agradecemos por essa segunda-feira. E eu creio que essa segunda-feira, Pai, ela não será normal. Ela não será natural. Eu declaro os céus abertos, declaro um mover dos anjos sendo ativado nessa hora. Anjos que estavam parados começam a se mover. Declaramos palavra de ativação sobre os anjos. Declaramos anjos que sobem, anjos que descem, sobem levando orações e descem trazendo respostas, os recursos do reino para a nossa vida. Chamamos do norte, do sul, do leste e do oeste toda a oportunidade, todo o recurso que o Senhor já liberou para esse dia. E declaramos, ó Pai, nesse dia, uma inversão no mundo espiritual. Eu falo que tudo que foi preparado contra nós nessa hora é paralisado e trabalha a nosso favor. Tudo que foi falado, tudo que foi feito, nenhuma arma forjada prospera. Declaramos a destruição, a paralisação de toda a arma que foi forjada, toda língua que se levantou contra nós em juízo nessa hora, ela é silenciada, ela é amarrada, e declaramos que toda palavra contrária contra nós trabalha a nosso favor agora. Tudo que veio para nos diminuir nos faz crescer, tudo que veio para nos adoecer gera saúde, tudo que veio, Pai, para nos dividir vai gerar união, tudo que veio para tocar externamente, mas também internamente, nessa hora, é paralisado e trabalha a nosso favor. Declaramos que esse é um dia de vitória, um dia de conquista, esse é um dia de revelação, que o Senhor continue a se revelar. Eu abençoo cada vida, Pai, que tem vindo, assistido, participado, e eu declaro uma presença constante ao longo desse dia. Espírito Santo, continua a falar ao coração de cada um. Traz a tua palavra, aviva a tua palavra, aviva a tua promessa. Pai, que não sejamos emocionais diante do Senhor em oração, mas que possamos chegar de forma ousada, carregando a Tua palavra e orando e declarando a Tua palavra, porque o Senhor é aquele que zela, que vela sobre a Tua palavra para trazer cumprimento. Pai, nós declaramos um tempo de cumprimento sobrenatural da palavra, da promessa do Senhor sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nos ensina, Espírito Santo, a nos envolver na obra do Senhor, na casa do Senhor, a edificação que o Senhor está fazendo hoje, não aquela que foi feita ontem. Alinha o nosso tempo, sincroniza o nosso tempo com o tempo do Senhor, para andarmos no tempo do Senhor e nos lançarmos na obra que o Senhor está fazendo hoje, que possamos abandonar as nossas boas ideias, e que possamos obedecer à direção do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E eu creio, Pai, que enquanto edificarmos aquilo que o Senhor está edificando, o Senhor também estará edificando a nossa casa, cuidando dos nossos, zelando pela nossa vida, mas também pela vida dos nossos, e nós te agradecemos em nome poderoso de Jesus. Amém? Irmão, Deus abençoe sua vida, compartilha essa live. Mais pessoas vão ser abençoadas assim como você, então não retenha. Deus te abençoe. Amanhã, 6h30, estamos aqui.